Eu estou muito feliz que você está acompanhando a gente no 8º vídeo do curso de felicidade. Que maravilha, que bacana! E como é que está a sua felicidade? Como é que você tem desenvolvido no dia a dia? Comenta com a gente. Você trouxe realmente o marido, trouxe a esposa, trouxe um amigo para fazer o curso com você? Como é que vocês estão desenvolvendo a felicidade no dia a dia? No vídeo de hoje a gente vai ver algo muito importante para desenvolver a nossa felicidade. É cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Fazer isso no dia a dia faz a gente desenvolver mais a felicidade. E vamos começar pela nossa espiritualidade, por exemplo. Você sabia que meditar, rezar ou orar cria mais conexões na região do cérebro responsável pela nossa felicidade? A principal região do cérebro responsável pela felicidade é o córtex pré-frontal esquerdo. Então, essa região de um monge budista, por exemplo, que passa horas fazendo meditação, ele é, na verdade, um atleta, né? Um atleta de elite de meditação. Ele passa horas meditando durante anos. Então, essa região do cérebro dele é muito mais desenvolvida, tem muito mais conexões. Então, aquela vida de um monge, por exemplo, cheia de privações, de limitações, ela acaba sendo muito feliz e intensa, porque ele dia a dia preserva isso ao meditar, ao cultivar aquele momento em que ele coloca um foco, né, no que ele está fazendo, aquele foco total na meditação. A gente, ocidental, né, de maneira geral, a gente não tem tanta intimidade com uma meditação. Mas você pode pesquisar aí na internet. Hoje a gente aprende tudo na internet. Veja aí no YouTube vários vídeos que ensinam a gente a começar uma experiência de meditação. E, assim como a meditação, a gente tem a experiência de fazer uma oração, de rezar, de ter aquele diálogo com o Criador. Não importa a religião, mas a gente cultivar a nossa espiritualidade faz com que a gente tenha um senso de propósito em tudo que acontece na nossa vida, faz com que a gente tenha um senso de propósito no que a gente realiza, né? Para você ter uma ideia, a gente puxando um pouquinho para desenvolver a nossa felicidade, imagine que um dia, em algum momento da criação, Deus parou tudo para fazer a sua obra-prima. Aquela obra-prima com todo cuidado, com todo carinho. Essa obra-prima que ele realizou, que ele desenvolveu, parou na eternidade lá para criar, é você. Você é uma obra-prima de Deus, criada com todos os detalhes, né? Com todas as perfeições e imperfeições para vir aqui à Terra e realizar seu sonho. Imagina o seguinte, imagina que Deus, quando criou você, essa obra-prima, deu a você algumas qualidades, alguns pontos para desenvolver e colocou você na cidade em que você nasceu. Você tem um propósito, você não está aqui à toa, você tem talentos específicos, você tem dons que você ganhou de graça. Todos nós ganhamos de graça esse Deus, fomos abençoados com Ele e isso faz com que a gente tenha um propósito muito grande na vida. Antes de tudo, é descobrir quais são os nossos talentos e como eu vou usar esses talentos, esses dons que eu recebi em benefício das pessoas. Como eu vou usar esse dom, esse talento em benefício dos outros. Esse é o nosso primeiro propósito na vida. Quando a gente descobre isso e passa a desenvolver a vida, né, ajudando as pessoas com o nosso talento, você está desenvolvendo a sua espiritualidade e desenvolvendo a sua felicidade de uma maneira incrível. Então isso faz uma diferença muito grande. Quais são os seus talentos, né? O que você percebeu que você recebeu de graça, esses dons? Quais são os seus dons? A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles à frente. Olha, esse vídeo que a gente está gravando aqui, eu deixei para fazer ao final, né? Deixei como um dos últimos vídeos. Por quê? Ele vai falar sobre atividade física e eu não estava praticando nenhuma atividade física. E lembrei de uma história do Mahatma Gandhi, né? Um dos maiores líderes que a humanidade conheceu. O Gandhi, que libertou a Índia, né, sem um tiro, pela não violência, ele uma vez foi procurado por uma senhora e, com um pedido simples, né, ela chegou com ele: Gandhi, meu filho admira muito você. Só que ele tem um problema, ele está comendo muito açúcar, ele vai acabar desenvolvendo uma diabetes, vai acabar tendo algum problema de saúde porque ele consome muito açúcar. Eu queria que o senhor pedisse para ele parar de comer açúcar porque ele gosta muito, ele admira muito o senhor. E aí o Gandhi, né, com toda a paciência, com toda a calma, disse para a senhora, né: olha, eu vou pedir para que a senhora volte com seu filho na semana seguinte. Ela ficou sem entender um pouco, né, mas semana seguinte ela voltou com ele. Gandhi, eu trouxe aqui meu filho. Não, eu lembro. Come muito açúcar, né? E aí o Gandhi virou para o rapaz e disse: olha, garoto,
você precisa comer menos açúcar, porque isso faz mal à saúde. E o rapaz, né, o garoto lá, disse, olha, tudo bem, eu vou parar de comer açúcar, vou diminuir bastante a quantidade de açúcar que eu estou consumindo. E a mãe ficou sem entender. Gandhi, por que você não falou isso na semana passada? A gente veio de outra cidade, por que a gente teve que voltar aqui para você falar o que podia ter falado na semana passada? Aí o Gandhi sorriu, né, e disse, minha senhora, é que na semana passada eu consumia muito açúcar. Como é que eu poderia pedir para ele parar de comer açúcar? Então eu precisei mudar para que eu pudesse recomendar isso para ele. Então a mesma coisa eu fiz. Enquanto eu não estava fazendo atividade física, eu parei, estava parado aí uns dias, eu não gravei esse vídeo, mas agora que eu estou fazendo, eu vim aqui gravar o vídeo sobre atividade física. Por que é tão importante a gente fazer atividade física? Primeiro porque o nosso cérebro e o nosso corpo foram criados para o movimento. A gente fica entediado, a gente fica louco quando a gente não consegue ter movimento de paisagem, a gente não consegue perceber um crescimento na empresa, a gente não consegue ver um movimento. Você ficar engarrafado, por exemplo, no trânsito. Aquele tempo que foi meia hora, uma hora, parece uma eternidade, porque o nosso cérebro ali está parado numa imagem, está parado numa situação. Da mesma forma é o nosso corpo, ele precisa do movimento. Quando a gente está exercitando, nós produzimos serotonina. É um hormônio que dá prazer, a gente tem uma sensação de bem-estar. E esse bem-estar faz com que a gente pare de remoer sentimentos, faz com que a gente melhore até o nosso sistema imunológico e a gente consegue ter mais paz para encarar o dia a dia, para encarar as dificuldades. A gente para de remoer sentimento, nós nos sentimos melhores, nós ficamos bem com a gente mesmo e se você faz essa atividade física ao ar livre, é maior ainda, ela potencializa mais. Existem experiências que mostram que se você fizer uma atividade física por 20 minutos ao ar livre, com verde, com a presença de verde, né, com a natureza, a gente melhora até a nossa memória. A gente se sente melhor e até grava melhor as coisas. Fazer um exercício físico tem um impacto ainda maior na nossa autoestima. Olha que interessante essa pesquisa. Psicólogos e psiquiatras reuniram várias pessoas com depressão. Essas pessoas foram divididas em dois grupos. Grupo A, por exemplo, e o grupo B. O grupo A foi tratado durante 4 meses com remédios antidepressivos, do tratamento convencional. E o grupo B fez um tratamento alternativo. Ao invés de tomar o remédio, ao invés de tomar o antidepressivo, eles começaram a praticar atividade física 3 vezes na semana de maneira moderada, como a gente recomendou agora há pouco. E ao longo de 4 meses, eles iam acompanhando esses pacientes, né? Ao final do 4º mês, o resultado da pesquisa foi impressionante. Aquele grupo tratado com antidepressivos teve a mesma melhora do grupo tratado com apenas exercícios físicos. Ou seja, a atividade física faz tão bem para a gente quanto um remédio antidepressivo. Agora, o estudo continuou. 6 meses depois, chamou novamente todas as pessoas que participaram do primeiro estudo. E aí o resultado foi mais impressionante. Você imagina que as pessoas que foram tratadas com antidepressivo, 6 meses depois, houve um número muito maior de recaídas. 38%, quase 40% das pessoas tiveram depressão novamente, não estavam bem, estavam mal de novo. E o número de pessoas que tiveram recaída do grupo que praticou o exercício físico, praticou atividade física, não ultrapassou 9%. Então, olha a diferença. Além da atividade física ser tão poderosa quanto um antidepressivo para a nossa autoestima, ao longo do tempo ela tem um efeito muito maior. 6 meses depois ela se mantém. Então as pessoas ficam muito mais felizes quando estão fazendo atividade física e isso perdura por mais de 6 meses. Se você estava procurando um pretexto para fazer exercício, você tem vários agora. Mexa-se, saia daí e vá fazer um exercício físico. Convida o amigo e tudo mais, que vale a pena. E se você ainda não criou coragem, ainda tem uma dica, uma lista de atividades que você pode fazer no dia a dia. Você pode baixar aqui em PDF, que você pode fazer no dia a dia, como subir escadas, como caminhar, parar o carro mais longe, né? Para você ter uma ideia, quando a gente está caminhando, em torno de 4 passos você gasta uma caloria. Se você está subindo uma escada, a cada degrau você está consumindo uma caloria. E se você está descendo a escada, a cada 3 degraus você está consumindo uma caloria. Então, atividades, mesmo no dia a dia, você pode estar se exercitando. Então, baixa aí o PDF para você ver um monte de dica para você exercitar no dia a dia. E, além disso, caminhe, ande de bicicleta, faça uma academia que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida e na sua felicidade. Vamos lá?
O nosso curso é de felicidade e a gente vai falar um pouquinho agora sobre dieta, né? O que tem a ver dieta, o que a gente come com felicidade, o que tem a ver dieta com saúde, né? A gente ouve falar muito, tem tantos programas na televisão sobre dieta, sobre hábitos alimentares saudáveis, né? Olha como a dieta, o que a gente come, impacta na nossa felicidade. Vários pesquisadores da Universidade de Melbourne, na Austrália, descobriram o seguinte: eles acompanharam por 10 anos a dieta, né, o que comiam 1.000 mulheres. Então, 1.000 mulheres foram monitoradas durante 10 anos para saber se o hábito alimentar interferia aí na saúde psicológica das pessoas. E o que eles descobriram? Aquelas mulheres que mantinham uma dieta rica em frituras, alimentos processados, esses salgadinhos, essas coisas todas, produtos açucarados, cervejas, aquilo tudo que a gente sabe, né, que os americanos chamam de junk food, né? Nós sabemos que fazem mal para a saúde. Essas mulheres que desenvolveram ao longo dos 10 anos alimentos ricos em calorias acabaram tendo 50% mais chance de desenvolver depressão nesses 10 anos. Olha que interessante. Aquilo que você está comendo acaba atrapalhando você na vida a ponto de aumentar a sua chance de depressão. E ao contrário, aquelas mulheres que durante os 10 anos mantinham uma dieta mais saudável, frutas, verduras, aquilo que todo mundo está cansado de saber que faz bem, né? Diminuiu a ingestão de carne vermelha, comia o peixe durante a semana, comia carnes brancas também durante a semana, né? O peixe, o frango, o porco. E aí, com essa dieta mais saudável, elas acabaram reduzindo a chance de depressão em 30%. Olha o ganho. Se você tem uma dieta saudável, você reduz a chance de depressão em 30%. A depressão está sendo considerada o mal do século XXI, né? Vai ser a doença que mais afasta as pessoas do trabalho, vai ser a doença que mais prejudica a sociedade de maneira geral. E você reduz ela sensivelmente se você tem uma dieta saudável. E ao contrário, se você tem aquela dieta, né, do junk food, das porcarias que a gente chama, você aumenta em 50% o risco da depressão. Como é que está a sua alimentação hoje, né? O que você está comendo? O que foi que você comeu hoje, antes do vídeo? O que você está comendo aí na frente do computador? O que você está comendo nesse momento? O que você vai comer depois? Escolhe bem o que você vai comer, que você vai ver o impacto que tem isso na sua felicidade e no seu dia a dia. Como você está dormindo? Quantas horas você está dormindo por dia? 6, 7, 8, né? Você está naquela recomendação de 7 a 8 horas de sono por dia? Puxa, que bom! Você sabia que o número de horas de sono ou um bom sono interfere muito também na nossa felicidade? Olha que interessante. A Universidade de Harvard tem um departamento de medicina e conseguiu mensurar o que a gente faz, né? Como a gente reage, como é que a gente fica no dia a dia quando nós perdemos sono. Quando a gente tem uma boa noite de sono, nós nos sentimos mais fortes para enfrentar os desafios emocionais do dia, né? Nós somos mais produtivos. E ao contrário, quando a gente perde, privar uma noite privada de sono faz a gente ter estresse no dia a dia, a gente fica mais ansioso, né? Fica mais irritado no dia a dia. Quando os cientistas da Universidade de Harvard monitoraram o cérebro dos participantes da pesquisa, eles perceberam uma coisa muito interessante. Uma boa noite de sono, durante o dia, diminui a atividade numa região do cérebro chamada de amígdala. Tem esse nome de amígdala porque ela parece uma amêndoa, né? Em grego, amêndoa é amígdala. Então, a amígdala cerebral ela é responsável pelo disparo, né, do organismo para reagir. Acontece quando a gente está estressado, quando a gente está em perigo. Essa amígdala dispara uma reação que é para a gente reagir, correr, de alguma forma ali sobreviver. E ela acaba disparando isso no estresse e dispara também quando a gente não tem uma boa noite de sono. Quando a gente dorme bem, a atividade dessa região do cérebro ela é reduzida e, ao contrário, a gente começa a estimular mais aquela região que a gente já sabe que é mais responsável pela felicidade. A gente começa a ter mais atividade no córtex pré-frontal. E com essa atividade no córtex pré-frontal, a gente se sente muito melhor. Ou seja, recapitulando, se a gente dorme bem, você diminui a atividade na região do cérebro que dispara o estresse e começa a ter mais atividade naquela região que é responsável pela nossa felicidade. Olha que ganho a gente tem com uma boa noite de sono. Então, se você não está dormindo bem, é bom você procurar um especialista, veja se não é algo passageiro, mas ter uma boa noite de sono interfere muito na sua felicidade e, como a Universidade de Harvard comprovou, também na sua produtividade. Então, durma bem hoje que você vai cultivar um pouco mais a sua felicidade, ok? Fica a dica. Como é que está a sua vida espiritual?
Você tem ido à igreja, você tem se engajado em algum grupo da sua igreja, você tem assistido missa, você tem assistido cultos pela televisão, pela internet, você está lendo algum livro religioso, você está desenvolvendo a sua espiritualidade de alguma forma? Como é que está o seu dia a dia em relação à espiritualidade? Isso é muito importante para a gente desenvolver a nossa felicidade. Por quê? A ciência descobriu que ao desenvolvermos a nossa espiritualidade, nós criamos mais conexões na região do cérebro responsável pela felicidade. A principal região responsável pela felicidade é o córtex pré-frontal esquerdo. Então essa região aqui acima da nossa sobrancelha esquerda, ela concentra, quando a gente está muito feliz, ela é iluminada, ela se irradia ali tantos impulsos elétricos que a gente percebe em exames que aquela região está muito ativa quando nós estamos felizes. Então nós concentramos a felicidade aqui atrás do crânio, né, sobre a sobrancelha esquerda. E essa região, quando a gente desenvolve a nossa espiritualidade, ela cria novas conexões e nós nos tornamos mais felizes a cada dia. Então como é que está a sua espiritualidade? Você tem lido livros sobre religião, sobre espiritualidade? Você frequenta missa, culto, ou você assiste pela televisão? Como você está desenvolvendo a sua espiritualidade? Eu posso dizer para você que tive muito sucesso no mundo dos negócios, né? Cresci bastante e até essa época eu era ateu, não acreditava em Deus, né? Diz aquele professor, o professor Gretsch, que o ateu, né? Ele é ateu até o avião parar, o motor parar no ar e aí todo mundo começa a rezar e deixa de ser ateu, né? Então eu estava lá também muito bem, confortavelmente, financeiramente e esquecia de Deus. Eu era ateu, não acreditava em nada. Quando eu passei um aperto, eu quebrei financeiramente, aí eu comecei a ver que a gente precisa realmente de Deus no dia a dia. A gente precisa desenvolver a nossa felicidade e a nossa espiritualidade. E para desenvolver a espiritualidade, a gente precisa ter essa conexão com Deus. Não importa a religião, não importa a crença. Todos os princípios que a gente aprende nas religiões, em todas as religiões, budismo, brahmanismo, shintoísmo, né, judaísmo, cristianismo, todas as religiões ensinam os mesmos princípios. E se você for ver, o vídeo está cheio de princípios que a gente aprende nas igrejas, nas religiões, né, com todas as religiões. Porque a ciência acabou comprovando que aquilo que a sabedoria, que os livros religiosos nos ensinavam, acaba fazendo uma diferença muito grande na nossa vida e realmente ajuda a construir felicidade. Então, se você pratica a sua espiritualidade, você mantém um estudo aí sobre religião, você mantém um estudo sobre religiosidade, isso faz com que você esteja reforçando todo o tempo o que a gente está vendo aqui no vídeo, que a ciência comprova que realmente traz felicidade. Então, você quer malhar um pouco mais aí, né, como a gente fazer exercício para desenvolver a felicidade, cultive a sua espiritualidade, ok? Você já percebeu o que faz um jogador antes de entrar em campo? No início do jogo ou quando ele é chamado da reserva para entrar no campo? Um jogador de futebol. Ele precisa fazer aquele aquecimento, né? Por quê? Qual o risco dele entrar em campo sem um aquecimento? É acabar se machucando. Da mesma forma, a gente precisa fazer um aquecimento antes de começar o dia. O que é esse aquecimento? Você precisa se preparar para ter um dia maravilhoso, para ter um dia muito bom. Se nós não fizermos isso de manhã, o que acontece ao longo do dia vai mudando o nosso humor. Se acontecer algo de bom, você vai se sentir bem. Se acontecer algo que você acha que não é tão bom, já não vai se sentir tão bem. Então a gente precisa fazer aquela preparação antes de começar o dia. Então é quando você chegar no banheiro lá, olhar no espelho para escovar o dente, você presta atenção no espelho, olha para você, para a sua imagem no espelho lá, e aí você repete todos os dias antes de escovar o dente. Eu sou o maior milagre que Deus já criou. Olha, não é loucura não. Você vai fazer isso e o teu consciente e o teu subconsciente vão começar a acreditar cada vez nisso, que é a pura verdade. Eu sou o maior milagre que Deus já criou. Eu sou a obra-prima do Criador. E aí, quando você repete isso, depois você se faz algumas perguntas. Por que hoje o meu dia vai ser maravilhoso? E aí, mentalmente, você repete com os 2 ou 3 argumentos. Hoje o meu dia vai ser maravilhoso porque eu vou fazer isso. Hoje o meu dia vai ser maravilhoso porque eu vou conseguir realizar aquela tarefa. E aí você se perguntar, depois de afirmar que você é o maior milagre, você começa a se fazer perguntas. Se você, por exemplo, trabalha na área de vendas,
Assim, hoje eu vou vender. E por que hoje eu vou vender? Aí você vai se respondendo. Porque eu já vendi outros dias, porque eu estou me esforçando mais com os colegas, porque eu vou dar certo hoje. Você afirmar que é o maior milagre e depois se perguntar por que você vai fazer o dia ser maravilhoso, por que você vai ter resultado naquele dia, tem o maior efeito para que a gente faça o nosso aquecimento antes de entrar em campo, antes de começar o dia. Faça isso, experimenta fazer a partir de hoje e você vai ver a diferença que tem o seu dia quando você se prepara antes de entrar em campo. Fica a dica e vamos lá. Vem ser mais feliz. Vamos lá, vamos junto.